Abra sua Bíblia, por favor, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8. Enquanto vocês estão aí achando o texto, deixa eu lembrar duas coisas. A primeira é que os nossos embaixadores do rei viajam para o acampamento dos embaixadores amanhã. A saída será aqui da igreja às 14 horas, não é isso, Márcio? E ainda há vagas. Os interessados hoje, depois da IBD, estarão se reunindo lá com o Márcio, também os pais dos embaixadores que vão viajar. Quem quiser vaga, quem quiser ainda mandar seus filhos à vaga, hoje depois da IBD o Márcio estará lá embaixo, no hall dos bebedores, tá bem? Para atendê-los. E lembrar, a segunda coisa, que no próximo domingo teremos aqui a presença da promotora Mônica de Ré, que é uma das responsáveis pela Operação Lava Jato e pela divulgação da campanha das 10 medidas contra a corrupção. Ela fará uma palestra aqui depois do culto da manhã, no horário da IBD, e também vai falar sobre a campanha e responder perguntas que vocês tiverem a respeito desses assuntos todos. Então, acredito que será uma boa oportunidade, já que a nossa igreja está envolvida aí com a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Muito bem, nós estamos, olha que legal, ganhei uma, como é o nome disso? Como é que chama isso aqui? Faixa. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a expressão de Paulo no final da carta 2ª aos Coríntios, quando ele diz que é na fraqueza que eu sou forte. Mas eu estou dizendo a vocês que para chegar a dizer isso lá, ele disse uma série de outras coisas que a gente está vendo aqui desde o início do ano. E agora nós chegamos nos capítulos 8 e 9 de 2ª aos Coríntios, quando Paulo vai falar de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro e todo mundo usa dinheiro. E vai falar mais, ele vai falar sobre dinheiro em tempos difíceis. Todo mundo usa dinheiro, precisa de dinheiro e está todo mundo hoje passando tempos difíceis. A gente sabe o momento extremamente delicado que nós estamos vivendo em nosso país em termos de situação econômica e política. Então eu acredito que será bastante propícia essa exposição de Paulo sobre isso, porque quando a gente fala em força na fraqueza, nós não estamos falando só de coisas espirituais, nós estamos falando do nosso dia a dia, estamos falando do nosso cotidiano, é força na fraqueza em todos os sentidos, inclusive nesse. Na questão da dificuldade financeira, da vida financeira apertada, dos tempos difíceis que estamos vivendo. E há tanta coisa que Paulo diz aqui, que eu precisei separar em duas partes essa mensagem. A primeira será agora pela manhã. E a segunda parte, quando continuaremos falando de dinheiro em tempos difíceis, será à noite, no culto da noite. E nós vamos então tratar desse trecho da 2ª Carta aos Coríntios, em que Paulo está falando de ter força na fraqueza, em vários aspectos, inclusive no aspecto financeiro, inclusive no aspecto do nosso sustento, inclusive no aspecto daquilo que temos em termos do sustento que Deus nos dá. Então leia comigo, por favor, capítulo 8 da 2ª Carta aos Coríntios, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o verso 15, depois você deixa a sua Bíblia aberta, porque como a gente está fazendo, estamos destacando aqui as expressões de Paulo e aplicando-as. Então ele diz assim, num texto em que ele está falando aos coríntios, da coleta que os cristãos macedônios fizeram para os cristãos de Jerusalém que estavam passando fome
por causa de uma grande seca que houve em Jerusalém, em toda aquela região da Judéia. Eles estavam passando fome. Paulo motivou os cristãos da Macedônia e os cristãos de Corinto a recolherem dinheiro para ajudá-los naquela situação difícil. Os coríntios começaram a coleta, mas pararam, desanimaram. Os macedônios, um pouco mais acima, lá vizinhos da onde o Hugo trabalha, lá na Albânia, os macedônios fizeram muito mais do que os coríntios, sendo que eles eram bem mais pobres do que os coríntios, mas fizeram mais do que eles. Aí Paulo então escreve essa carta nesse contexto e está dizendo para eles: olha, vocês começaram, pararam, os macedônios começaram depois de vocês, fizeram mais do que vocês, então estou pedindo a vocês que vocês terminem o que fizeram, para que possamos ajudar os nossos irmãos lá na Judéia. É esse o contexto. É nesse momento aí que começa o capítulo 8. E Paulo está dizendo assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles, no outro momento, supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Pode parecer, à primeira vista, que o apóstolo Paulo está falando de ofertas, e o texto segue, é o que nós vamos ver à noite também, mas Paulo não está falando de ofertas apenas. Paulo está falando da filosofia do ganho e do uso do dinheiro. Nesse texto que nós temos nos capítulos 8 e 9 de Coríntios, nós não temos apenas um apelo por ofertas. A coisa aqui é muito mais abrangente. Nós temos aqui uma filosofia do dinheiro na nossa vida. Nós temos aqui uma reflexão sobre que lugar o dinheiro deve ocupar em nossa vida, como ele deve ser ganho, como ele deve ser gasto, como ele deve ser usado. O que você tem aqui é uma reflexão sobre a espiritualidade da materialidade do dinheiro. E é isso que nós vamos ver, tanto agora pela manhã, quanto à noite. E nós começamos com esse trecho de 1 a 15, em que a primeira coisa que eu quero falar é sobre os 3 componentes que nós temos nesse trecho de Paulo aqui. Paulo está falando de 3 temas. Está falando dos tempos difíceis, está falando das pessoas e está falando do dinheiro.
Ele fala dos tempos difíceis, das pessoas e do dinheiro. Vejam, ele fala primeiro dos tempos difíceis. Veja o versículo 2. Veja as expressões que Paulo usa. Os macedônios, quando ofertaram, não estava sobrando. Eles não estavam bem. Era faltando. Eles estavam, diz Paulo no versículo 2, no meio da mais severa tribulação. E ele diz ainda no verso 2, extrema pobreza deles. Vejam, não havia uma situação confortável. Eles, os macedônios, tinham todos os motivos para não contribuir, para não participar da ajuda aos cristãos de Jerusalém. Eles podiam dizer, se eles estão lá na extrema pobreza, nós também aqui estamos. Eles podiam dizer, se eles estão lá passando dificuldades, nós também aqui estamos. Nós estamos, como diz Paulo, na mais severa tribulação e estamos na mais extrema pobreza. Então a primeira coisa que fica clara nesse texto é que o contexto em que Paulo fala em contribuição não é de fartura, é de escassez. Paulo está falando da necessidade de participar num contexto de escassez e de dificuldades, porque até onde entendemos, quando Elias multiplicou a farinha e o azeite da viúva é porque faltava. Quando Cristo multiplicou pães e peixes é porque faltava. As multiplicações não acontecem na fartura, acontecem na escassez. É justamente quando há escassez, quando há falta, que as multiplicações acontecem. Porque quando há sobra, não há necessidade disso. O segundo tema de Paulo nesse texto são as pessoas. Vejam, há tempos difíceis, mas tem um diferencial aqui, são as pessoas. O que ele diz no versículo 5 sobre as pessoas, o que ele diz no verso 5 sobre os macedônios é que entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Essas são as pessoas que estão em tempos difíceis. Isso é que estava fazendo a diferença. Porque tempos difíceis há para todos. Tempos difíceis, num país como o nosso, acontece para quem crê e para quem não crê. Tempos difíceis vêm atropelando todo mundo. A diferença quem faz são as pessoas. Naquele contexto de tempos difíceis, quem eram aqueles macedônios? Quem eram aquelas pessoas? Pessoas que se dedicaram, que se entregaram primeiramente a Deus, consagradas, ligadas a Ele, em comunhão com Ele, amando o projeto de Deus, vivendo o Evangelho, se entregaram primeiramente a Deus, mas também acreditando na obra do reino. Entregaram-se também a nós, aos apóstolos, aos evangelistas, aos missionários, acreditaram nesse projeto, acreditaram nessa obra. Eles se dedicaram a Deus e se dedicaram à obra. Essa era a diferença. Havia tempos difíceis. Qual é o problema? Todo mundo passa tempos difíceis. No mundo inteiro, vez por outra, há tempos difíceis. A diferença são as pessoas. As pessoas no meio desses tempos difíceis é que fazem a diferença. A terceira coisa que Paulo fala é dinheiro. Então eram tempos difíceis, as pessoas faziam a diferença. E quando Paulo fala o terceiro elemento desse texto é o dinheiro. E o que ele fala de dinheiro? Está no versículo 7, quando ele diz o seguinte, dizendo a eles que, todavia, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Quando Paulo fala em dinheiro, preste bem atenção nisso. Ele está dizendo, quem manda no meu dinheiro sou eu, não é o meu dinheiro que manda em mim.
Essa é a relação que Paulo estabelece. Eu sou o patrão do meu dinheiro. Não é o dinheiro que é o meu patrão. Eu é que digo como vou usar o meu dinheiro. Não é o dinheiro que me diz como tem que me usar. Eu é que uso o dinheiro, não é o dinheiro que me usa. Eu é que coloco o dinheiro no bolso, não é o dinheiro que me coloca no bolso dele. Quem manda no dinheiro sou eu, então eu resolvi contribuir. Eu quis participar. Eu, na importância que dou à dedicação ao Senhor, ao projeto do reino, em tempos difíceis, não é o dinheiro que me diz o que eu devo fazer. Eu é que digo ao dinheiro o que ele deve fazer. Por isso Paulo diz, é o privilégio que vocês tiveram de contribuir, porque vocês decidiram contribuir. De coração vocês se envolveram nisso. Vejam, é uma filosofia do dinheiro na nossa vida. Porque as pessoas, grande parte delas, elas é que são mandadas pelo dinheiro. Elas é que idolatram o dinheiro. Elas é que fazem o dinheiro dos seus senhores. Elas é que fazem do dinheiro o seu referencial principal. Elas é que são embolsadas pelo dinheiro. Paulo diz, não, o que está fazendo diferença nesse quadro aqui é o seguinte: há tempos difíceis, mas no meio desses tempos difíceis, vocês permanecem dedicados, vocês se dedicaram primeiramente a Deus. E então o dinheiro se torna escravo de vocês. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um excelente empregado. Quando o dinheiro me manda, ele é um ditador na minha vida. Mas quando o dinheiro é meu empregado, quando eu sei usá-lo, quando eu sei distribuí-lo, quando ele é instrumento, então ele é uma bênção na minha vida. O contrário é que é o problema. Quais são então as decorrências naturais disso? Tempos difíceis, pessoas dedicadas ao Senhor, fazendo a diferença nesses tempos difíceis, e o dinheiro como privilégio, não como senhor da minha vida, mas o dinheiro como um privilégio que eu tenho. Ele é meu, não sou eu que sou dele. Como é que essas coisas decorrem, dão consequências? Como é que os fatos da vida vão saindo dessas três verdades? Então Paulo diz algumas coisas aqui. A partir dessas três coisas, Paulo afirma, ou faz algumas afirmações. Primeiro, não perdemos os bons sentimentos. Mesmo que estejamos em tempos difíceis, quando o contexto quer nos tornar em pessoas ruins, quando o contexto nos torna pessoas egoístas, quando o contexto dos tempos difíceis querem nos tornar pessoas avaras, quando o contexto dos tempos difíceis querem nos tornar pessoas insensíveis, nós não permitimos. Então, no versículo 2, Paulo usa a palavra pela rica generosidade. Esses macedônios, em tempos difíceis, mas porque eles se dedicaram ao Senhor, e porque dinheiro para eles era empregado, não era patrão, eles não perderam a generosidade, verso 2. No verso 7, vejam o que eles não perderam. No verso 7, Paulo diz, olha, vocês têm fé na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor, não perderam nada disso. Tempos difíceis, e esses bons sentimentos continuam vivos dentro da pessoa. Elas são pessoas de fé, de amor, elas são pessoas bondosas. Elas são pessoas onde os bons sentimentos não murcham em função das dificuldades.
No verso 4, o apóstolo Paulo diz que há iniciativa de solidariedade, quando ele diz no verso 4, eles suplicaram para participar dessa ajuda. Eles disseram, deixe-me ajudar, por favor, me bota dentro disso, eu estou dentro, eu quero participar. Porque solidariedade, os momentos difíceis, os tempos difíceis não mataram a solidariedade dessas pessoas, não tornaram essas pessoas egoístas. Outro sentimento que eles não perderam, sinceridade no amor, quando no verso 8 o apóstolo diz isso, olha, eu quero verificar com a participação de vocês a sinceridade do amor de vocês. Não perderam. Estava lá para ser verificado, para ser provado, para ser tocado. Então a primeira coisa que Deus fala, olha, quando tempos difíceis, as pessoas certas, e quando o dinheiro é empregado, a primeira coisa que acontece, nós não perdemos os bons sentimentos. Os tempos são difíceis, mas os bons sentimentos estão aqui dentro. A gente não perde isso. Segunda coisa, eles permaneciam firmes e persistentes nos bons propósitos. Veja os versos 10 e 11, quando Paulo diz, olha, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano, persistência. Vocês começaram essa obra, persistam. O sentimento de permanência, o sentimento de compromisso, o sentimento de estar participando de algo maior, mas com o qual eu estou ligado. Aquilo faz parte da minha vida, eles não perderam isso, eles não perderam a sua visão de compromisso com as coisas do reino. Eles não perderam a sua visão de compromisso com a causa. Eles não perderam a sua visão de compromisso com o evangelho. Algo que começa e vai se desenvolvendo e vai dando continuidade e vai crescendo e a gente participando disso. Eles não foram fogo de palha. Eles não só se entusiasmaram, eles não só ficaram eufóricos, eles não só tiveram uma reação imediata e precipitada, não. Eles começaram e deveriam dar continuidade. Os macedônios continuaram, os coríntios precisavam continuar. Esse espírito de permanência e persistência, não perderam a persistência, não perderam a esperança, não perderam a capacidade de continuar, não perderam a capacidade de serem comprometidos. A terceira coisa que o apóstolo Paulo diz que aconteceu com eles, foi que eles focalizaram, naqueles tempos difíceis, e dedicados ao Senhor, e porque o dinheiro estava no lugar certo, eles focalizaram a essência da proposta do Evangelho. Qual é a essência da proposta do Evangelho? Paulo resume isso no versículo 9, quando ele diz: vocês conhecem a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês. A essência do Evangelho é a renúncia, é a dedicação, é Jesus dando exemplo, Ele abandonando a glória divina e se encarnando, e sendo humilhado e morto, e depois ressuscitando, e aí sendo reintegrado à glória. A essência do Evangelho é essa. A essência do Evangelho é carregar a cruz com Jesus. A essência do Evangelho é pagar o preço. A essência do Evangelho é renunciar. A essência do Evangelho não é buscar a glorificação agora, é deixar a glorificação para depois, quando o Senhor nos exaltar, porque agora é hora de uniforme de campanha, agora é hora de batalha, agora é hora de renúncia, agora é hora de dedicação. A essência do Evangelho é o próprio exemplo de Cristo, que veio abandonando tudo, renunciando a tudo e se entregou por amor. Essa é a essência do Evangelho. E os macedônios estavam participando da obra porque eles seguiam o exemplo de Jesus.
Não adianta sermos seguidores de Jesus se não seguimos o exemplo de Jesus. A essência do Evangelho é seguir o exemplo de Cristo em todos os setores da vida. E por fim, o apóstolo Paulo diz que a quarta decorrência disso é contribuir para o reino com aquilo que temos e não com aquilo que não temos. Veja o verso 12, o que ele diz? Ele diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Você acha que Paulo estava falando de dinheiro? Dinheiro não era, porque dinheiro eles não tinham. Extrema pobreza, severa tribulação. Eles não tinham dinheiro não. Mas sabe o que eles tinham? Eles tinham amor pela obra. Sabe o que eles tinham? Eles tinham sinceridade no coração. Sabe o que eles tinham? Eles tinham espírito de cooperação. Sabe o que eles tinham? Eles tinham amor e comunhão entre eles. Isso eles tinham. Então ir lá e contribuir era consequência. Inverta essa ordem e lembre-se de Jesus Cristo dizendo: aquele que se levanta e traz a oferta ao altar e traz no coração mágoa e ressentimento contra alguém, deve voltar, acertar com a pessoa, tirar essa mágoa e ressentimento do coração e depois trazer a sua oferta. Por que Jesus disse isso? Porque você pode ter oferta, mas se não tiver o resto, não adianta para Deus. Ofertas vazias de sentimentos não adiantam para Deus. Participação no reino vazia de sentimento não adianta para Deus. Envolvimento na obra vazio de sentimentos não adianta para Deus. Por isso Paulo está dizendo: venham com o que vocês têm, não com o que não têm. Se vocês não têm amor, não venham. Se vocês não têm envolvimento com o Evangelho, não venham. Porque Deus não é um contador. Deus não é um tesoureiro. Deus não é um prestador de contas. Deus não é um caixa de banco. Deus não é um cofre. Ele não está interessado só no que você está trazendo a Ele. Ele quer ver o coração. Ele quer ver o sentimento. Ele quer saber do envolvimento. Paulo diz: tragam o que vocês têm. Quando você se levanta e vem aqui trazer a sua oferta, você não está trazendo só a sua oferta, você está trazendo o que você tem. Eu tenho dito isso aqui domingo após domingo, não só o que temos, mas o que somos. Ou vocês acham que é por acaso que a gente agradece a vida dos aniversariantes justamente nessa hora? Não, é porque a gente não traz só o que tem dinheiro, a gente traz o que somos. Não é uso de dinheiro que Paulo está falando aqui, é a filosofia do ter dinheiro. É a filosofia do que o dinheiro representa para a gente. É a filosofia do uso que eu faço do dinheiro. Por isso eu vivo repetindo aqui: não concordo e vou morrer sem concordar. Lá com meus 117 anos, vou morrer sem concordar com esse tipo de apelo. Traga seu dízimo, traga sua oferta, que Deus vai curar você. Traga seu dízimo e traga sua oferta, porque não vai te faltar dinheiro. Traga seu dízimo e traga sua oferta, porque você não vai ter problema na vida. Traga seu dízimo e traga sua oferta, porque Deus vai te abençoar. Traga seu dízimo e traga sua oferta, porque Deus vai te dar em dobro. Dá um carro para Deus, vê se Ele vai te dar 2. Dá uma casa para Deus, vê se Ele te dá 2. Não é esse o raciocínio, porque se fosse assim, era fácil. Concorda comigo? Meu Deus, se eu desse uma casa e ganhasse 2, eu queria ser o primeiro a fazer isso. Concordam comigo? Se Deus me desse em dobro do que eu coloco, para que eu preciso de caderneta de poupança? Para que eu preciso de aplicações? Para que eu preciso de emprego? Se eu dou ao que
e Deus me dá em dobro. Eu vou viver disso. Em vez de aplicar na bolsa, eu aplico no bolso de Deus. Eu vou viver disso. Olha a coisa ridícula. Aí o camarada dá a sua oferta, na semana seguinte, sofre um acidente de carro, fica internado 15 dias. O que ele vai perguntar? Qual é a primeira coisa que vai passar na cabeça dele? Ué, mas eu estava com o meu carnê em dia com Deus. O meu carnê do baú da felicidade com Deus estava em dia. Não é a primeira coisa que ele vai pensar? A primeira coisa que ele vai cobrar de Deus, não é isso? Eu te paguei. Por que é que eu tive esse acidente? Eu te paguei. Por que é que eu fiquei doente? Eu te paguei. Por que é que está faltando isso? Por favor, só uns idiotas não conseguem ver o resultado maligno desse raciocínio. Paulo não está falando disso, ele está falando de sentimentos, ele está falando de uma filosofia do uso do dinheiro. Ele está falando do que o dinheiro representa na nossa vida. Eu não participo da obra de Deus. Eu estou falando isso porque Paulo está falando aqui de participar da obra. Eu não participo do projeto de Deus para ter favores de Deus. Eu participo do projeto de Deus porque eu amo a Deus. Porque eu acredito no projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é minha vida. Porque eu não seria Carlos Novaes se tirasse o projeto de Deus da minha vida. Eu participo do projeto de Deus porque eu estou nele. Porque meu coração está lá. Isso Deus aceita. Paulo não está falando de dinheiro, não. Paulo está falando da filosofia do dinheiro em tempos difíceis. E aqui ele começa. Tem outras coisas que, se você tiver coragem, você volte à noite para ouvir. Mas tem outras coisas que Deus agora vai acrescentar através de Paulo no capítulo 9, sobre como é que é esse negócio de uso do dinheiro no dia a dia, da minha organização financeira, do lugar que o dinheiro ocupa na minha vida. Ele vai continuar com isso. Então à noite a gente continua também, mas de saída pense nisso. Tempos difíceis, todo mundo passa. O mundo tem tempos difíceis desde que é mundo, não é novidade. O problema, a questão é as pessoas. As pessoas é que fazem a diferença nos tempos difíceis. E o que o dinheiro é na minha vida faz muita diferença no tempo difícil. Isso é a grande questão. Isso é ser forte na fraqueza. Ser forte na fraqueza é ter essa consciência do lugar que o dinheiro ocupa e do nosso lugar em tempos difíceis. Então a gente vai terminar cantando esse hino que está aí na ordem de culto. Sabe como é que esse hino foi escrito? Esse hino foi escrito pelo pastor Manuel Avelino de Souza. Era pastor da primeira igreja batista de Niterói, antes do pastor Fanini chegar lá, década de 60, quando estavam construindo aquele templo que muitos daqui conhecem, da primeira de Niterói. Num determinado momento da construção, ruiu uma parede inteira por causa de uma grande chuva que deu lá. Ruiu uma parede inteira. Dinheiro e dinheiro que tinham gasto com tudo aquilo ali, com acabamento. Ruiu uma parede inteira. Aí o pessoal fez aquelas perguntas que todo mundo costuma fazer. A primeira coisa que passa na cabeça dessa gente: por que Deus abandonou a gente? A gente não estava fazendo um templo para Deus. Por que isso aconteceu? Não é a primeira coisa que essa criançada pergunta? Aí o Manuel Avelino de Souza, para tentar dar um ânimo de motivação na igreja, fez essa letra em cima de uma música, dizendo: se Deus é por nós, quem nos vencerá? Eu vou duvidar do cuidado de Deus por causa de uma parede caída? O Deus do universo, que tem um propósito eterno para a minha vida, aquele que tem um propósito eterno para a minha vida, eu vou duvidar da bondade dele por causa de uma parede caída? Aí ele fez essa letra, que a gente pensando nas paredes caídas das nossas vidas. E quantas vezes a gente reclamou com Deus por causa de certas paredes caídas, a gente esqueceu da bondade dele, mas é uma grande oportunidade para a gente retomar e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando.